gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. Eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje nós vamos falar sobre síndrome de ovários policísticos. Então, a síndrome de ovários policísticos, ela é uma das endocrinopatias mais comuns em mulheres em idade reprodutiva. E ela acaba trazendo um rótulo, né, para essas mulheres. Pode ser um pouco difícil conviver com essa doença. As dúvidas para quem recebe o diagnóstico são muitas. Mas calma, vocês não estão sozinhas. O episódio de hoje se chama Descomplicando a Síndrome dos Ovários Policísticos. E para falar desse assunto maravilhoso, porque ele é muito prevalente, precisa ser conversado, chamamos... Como é que a gente vai apresentar ela, hein, Luciana Pérez? Ai, são muitos títulos, né? Se vocês abrirem o látis dela, é infinito! Não cabe aqui em cima, tá? Eu ia o peso Eu ia do colocar látis numa dessa tabela de mulher. Excel ou no Forms, que ela adora, mas não deu tempo, esqueci. Uma mega pesquisadora, ginecologista e professora da Escola de Medicina da PUC. E biomedicina da PUC também. Seja muito bem-vinda, Martinha. Doutora Marta, maravilhosa. Muito obrigada, gurias, Lu, Nadi. Tenho intimidade para chamar vocês assim, então Pode. com licença. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui participando desse projeto de vocês. Eu sou muito fã dessas duas, tá? Não posso nem dizer a palavra que eu queria falar, mas fica nas entrelinhas. E nós Começa somos com F? tuas. Sim. Maravilhosa. E nós somos tua, sabe? Marta é nossa amiga, tá? A gente vai chamar ela de Martinha, Martoca ao longo do episódio. Competentíssima, nossa amigona. Bom, gurias, vamos então iniciar pela dúvida de todo mundo, né? As pacientes, às vezes, quando a gente fala em síndrome dos ovários policísticos, elas querem saber. Vou jogar pra ti, doutora Martinha. O que é a síndrome dos ovários policísticos? Bom, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis de responder aqui do nosso podcast de hoje, né? E eu sempre fico muito na dúvida de como explicar para a paciente que acaba de receber esse diagnóstico o que é a tal da síndrome dos ovários policísticos. Eu acho que só o nome, né? Síndrome dos ovários policísticos, que é abreviado como SOP, né? O apelido é SOP. Isso. Ela já tem um nome muito ruim no meu ponto de vista, assim, né? Desculpa a quem deu o nome à síndrome, assim, propriamente. Mas ela assusta muito. Por quê? Porque o síndrome já é uma palavra que assusta. Assusta. Né? Perfeito. Aí, ovários policísticos. Meu Deus, o que é isso? Então, até quando a Lu começou aqui o episódio, ela trouxe a palavra endocrinopatia, né? Então, é a endocrinopatia mais comum no menarqueme, que é o período ali desde a primeira menstruação até a última menstruação da mulher. Mais comum. E eu acabo explicando para a paciente que, assim, é uma produção excessiva de hormônios no ovário, que tem uma repercussão sistêmica, metabólica e compromete vários outros órgãos além do ovário. Né? Inclusive, eu acho que a gente vai falar mais adiante, não necessariamente tu precisa ter ovário policístico para ter a síndrome do ovário Isso é muito policístico, interessante, né? É muito interessante. Então, em resumo, é uma endocrinopatia, uma produção alterada de hormônios, principalmente no ovário das mulheres, né? Que causa uma repercussão sistêmica muito grande, principalmente a anovulação crônica e o hiperandrogenismo, que eu acho que é o que a gente vai acabar tratando aqui, né? Perfeito. Sabe que eu falo bastante para as minhas também. Eu digo assim, olha, é tão comum que uma, talvez 2 a cada 10 mulheres possam ter, se a gente for avaliar a prevalência. Até para elas se sentirem acolhidas, porque às vezes a paciente acha que tu tá dando o diagnóstico ali, que ela é a única pessoa do mundo que tem a tal da síndrome dos ovários policísticos. Exatamente. Mas é super comum e super prevalente. E o que tu falou, Martinha, já vou pegar o gancho para avisar, né? Às vezes o paciente faz um ultrassom lá, aleatório, que nem teria indicação para investigação de síndrome dos ovários policísticos em si, e vem ovários policísticos no ultrassom. Exatamente. Sozinho. Então, já avisar que o exame sozinho, sem o resto das Não coisas é que a gente vai diagnóstico. conversar, não é diagnóstico. Exatamente. Tá? Acho que a gente pode entrar no diagnóstico, então. Lu, quer começar, de repente, comentando quais são os critérios que a gente usa para diagnóstico da síndrome? Sim, a primeira coisa que eu digo é isso aí, né? Como é síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, uma das características isoladamente não faz o diagnóstico. A gente precisa ter 2 das 3 características que eu vou falar aqui. Então, a primeira, tá, é oligomenorreia ou amenorreia, que seria o quê? Ou a pessoa para de menstruar ou ela menstrua menos vezes do que seria o normal, tá?
A segunda característica são os sinais clínicos ou bioquímicos de hiperandrogenismo. Traduz, né? Então, são os achados que tu pode ter. A mulher pode chegar com essa queixa, então, pele oleosa, queda de cabelo, acne, eventualmente até aumento de clitóris, não é muito comum, mas pode, né? Então, achados de hiperandrogenismo, ou os exames que a gente solicita estarem alterados, evidenciando isso. E a terceira, que seria esse achado ultrassonográfico de policistos nos ovários, né? Hoje, com os aparelhos mais modernos, são mais de 20 cistos que tu tem que achar ali, né? Eles têm um tamanho, a medida ou um volume de ovário aumentado, tá? Sendo que no último consenso agora de 2023 ainda entrou uma possibilidade de, em vez de se fazer ultrassom transvaginal, se dosar o hormônio antimileriano, tá? Só que o mais importante que eu sempre digo não é só tu ter isso, é tu excluir outras doenças que podem ser a causa das tuas alterações, tá? Então, a SOP ela é um diagnóstico de exclusão. A gente precisa excluir doenças tireoidianas, hiperplasia adrenal congênita da forma não clássica, síndrome de Cushing, hiperprolactinemia. Então, isso é o mais importante, não é só chegar, minha gineco disse que eu tenho. Tá, mas tu fez os exames que comprovam que não é outra coisa? Claro que a nossa primeira hipótese diagnóstica é essa, é muito mais prevalente. Mas pode, inclusive, também, tumores ovarianos e adrenais estão no diagnóstico diferencial. Perfeito. Só uma consideração, assim, no que a Lu falou. A gente, como ginecologista, né, Nadi, a gente tem muita paciente que vem no consultório com alguma clínica que a gente vai suspeitar de ovário policístico, né? E como a Lu comentou, assim, a gente tem que ter 2 critérios de 3. Aí só para colocar na história, assim, o que a Lu trouxe são os critérios de Rotterdam, que são os mais utilizados, né? Tem outras classificações, outros estudos trouxeram, mas o que a gente usa mais para o diagnóstico são os critérios de Rotterdam. E agora, com a diretriz de 2023, a gente fala que são os critérios de Rotterdam adaptados ou atualizados, né? E que justamente traz um novo algoritmo para fazer o diagnóstico. Então, não sei se tu ia falar isso. Não, eu não ia porque a gente foca mais no público leigo, né? Sim. Mas sim, pode eu colocar. Acho que eu posso tentar trazer para o público leigo. Nesse novo guideline, enfim, de 2023, é bem interessante porque, assim, ó, tu parte do pressuposto que primeiro tu começa com sinais clínicos de amenorreia, anovulação, ciclos irregulares ou amenorreia, ou hiperandrogenismo. Daí tu vê a paciente, ok, tem hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, tem alguma irregularidade menstrual, sim ou não? Tem os dois, a gente nem precisaria fazer ultrassom. Perfeito. Né? Então, parte aí. Não, tem assim como, né, Martinha, se tu tem os sinais clínicos, tu não precisaria fazer exames para procurar mais o critério laboratorial. E é até legal falar o que seria o sinal clínico, né? O sinal clínico, hirsutismo. Tu quer falar? Não, eu ia pedir para vocês falarem. Sim. Perfeito. O hirsutismo, que é aquela presença de pelos mais grossos em regiões onde homens teriam mais pelos, mas porém nas mulheres, né? E aí, claro, tem a gente usa muito a escala de Ferriman-Gallwey, que, enfim, também poderia Isso é uma ferramenta que a gente utiliza no consultório, né? Para pontuar e ver se aquela mulher atinge uma pontuação mínima para tu considerar ela hirsuta, né? Exatamente. Não é assim penugem, né, gente? Não é um pelinho assim no braço, não é isso. São pelos realmente mais grossos, principalmente de regiões em que tu não esperaria que uma mulher tivesse. E a acne, né? Então tem muitas vezes a paciente vem no consultório, eu não tô menstruando direito, daí tu olha pro rosto, já tem mais acne, o cabelo mais oleoso, mais pelos, tu já vai. Assim, só na anamnese tu começa a ver que suspeitar. Pode ser, exatamente. Seguindo então o algoritmo lá de 2023, né? O que é interessante? No momento que tu tem, eu tenho hiperandrogenismo, mas eu não tenho ciclo irregular. Eu vou fazer o ultrassom. Aí eu faço o ultrassom e vejo que eu tenho mais 20 ou mais
folículos antrais, né, que a gente chama. Desculpa se eu falar os termos, a gente vai explicando. Vamos Tá. traduzindo para o público leigo, né? Tá, Cistinhos. então, assim, cistos. são pequenos. Eu vou falar folículos antrais, já explico o que são os folículos antrais. Então, a presença de 20 ou mais folículos antrais no ovário, Tá. que vai, então, fechar o critério androgenismo, hiperandrogenismo, mais a presença de cistos desses, né, folículos antrais. E da mesma forma também, não tenho hiperandrogenismo, mas tenho ciclo regular. Aí eu faço uma eco e vejo que na ecografia, ou ultrassom, né, tem ali a presença dos cistos, entre aspas, né, que são esses folículos antrais em quantidade de 20 ou mais. Bom, aí eu vou fechar o critério ecográfico para isso. E aí entra a questão do hormônio antimileriano que a Lu trouxe, né? Então, o hormônio antimileriano, que hoje em dia vou dizer que pode estar na moda, assim, usar. E a gente até pode fazer um adendo nisso, se vocês quiserem. Mas é assim, ó, o novo guideline, ele fala ecografia ou a dosagem do hormônio antimileriano. Então, se faz ecografia e já vê que tem a quantidade de cistos aumentados, que são esses folículos antrais, tu não precisaria pedir o hormônio antimileriano. E aí, só mais uma coisa que eu acho interessante falar, que no novo guideline fala para usar o hormônio antimileriano como um substituto da ecografia, vamos dizer assim, porém não fala em valor de referência. Exatamente. Então, a eu gente fiquei fica chocada bem com na isso. dúvida. Qual é o ponto de corte? Exatamente, não tem um ponto de corte. Então, vai meio assim, tu vê ali o valor de referência que seria para a idade da mulher. E aí, se tiver mais alto, seria isso. Mas, assim, a gente, na prática, a gente vê que realmente, quando a paciente tem... Às vezes, a paciente vem com um hormônio antimileriano de 7, 8, 9, 10. Sim. Que aí, realmente, é Bem alto. alto. E aí, tu vai pensar... Tu não tem dúvida que é, né? Vai pensar mais na linha do ovário policístico, né? E eu acho que é bem importante o que vocês falaram do ou, porque eles frisam isso com propriedade ali, até para evitar um hiperdiagnóstico aí, exatamente. de ficar pedindo as duas coisas, até porque o antimileriano, por exemplo, os planos de saúde não cobrem. Então, é um exame privado que a paciente vai acabar tendo que pagar. Quanto é que tá custando, Martim? Uns 200 e poucos? Olha, eu já vi, assim, do interior para Porto Alegre, para fora do país, variar oscilação. bastante, tá? Pode, assim, acho que é de uns 200 até 500 reais, dependendo isso, do... mais ou Porque menos tu isso. precisa de muitos testes para valer a pena pro laboratório, né? Então, é uma questão burocrática, assim. Laboratórios maiores talvez consigam até fazer por mais barato. Perfeito. E, Nádia, aproveitando, assim, esse gancho da gente tá falando de exames, né? Quais são os exames, então, que a gente deve solicitar na suspeita de SOP? Então, pensando em diagnóstico, o ultrassom transvaginal, nessas situações que a Marta comentou, entra como uma ferramenta diagnóstico. E aqui é uma das poucas indicações que a gente tem para dosagem de androgênios, que a gente tanto frisa, que o pessoal dosa por aí, né? A rodo. Que tá usando pílula, né? Sem indicação nenhuma. Mas aqui tem ali nos critérios diagnósticos, sinais clínicos ou bioquímicos. Então, daria para dosar aqui, sim, os androgênios, tá? Pensando no diagnóstico. Temos que lembrar que existem outros exames que devem ser solicitados também para paciente com síndrome dos ovários policísticos, que aí vão além de diagnóstico. O diagnóstico seria isso: ultrassom transvaginal, os androgênios. Além do diagnóstico, a gente vai falar depois. Tem aumento de risco de dislipidemia, paciente pode ter hipertensão, pode ter, né, resistência insulínica aí. Então, tem outros exames que a gente vai citar mais para o final, que aí são para acompanhamento e rastreamento de outras condições clínicas associadas. Acho que era isso que teria que ficar de mensagem. Perfeito. E muito importante, Nádia, fala sobre quais são os medicamentos que a paciente não pode estar usando para fazer essa dosagem de hormônios. Eu acho que o principal que a gente tem que pontuar são as pílulas contraceptivas, né? A gente não vai dosar ali com a paciente utilizando, por exemplo, uma pílula via oral. Por quê? Porque ela vai interferir naquela proteína que a gente já conversou em um dos episódios, que é produzida lá no fígado e que carrega a testosterona, né, livre, que é SHBG. Então, a pílula combinada vai ter essa interferência. Além disso, tem uma alteração também a nível de produção ovariana. Então, o ideal, o que os guidelines colocam, no mínimo 3 meses ali, sem esses hormônios que estão fazendo esses bloqueios. Perfeito. E só um adendo, a gente também não pode fazer essa dosagem quando o paciente está em uso de metformina,
tá? Que Perfeito. muitas vezes eles já Bem estão em colocado. uso, tá? Exatamente. E, Martinha, fala pra gente o que muda no diagnóstico da SOP quando a gente vai pro público de adolescentes? Ótimo. Eita. Eu tava esperando essa pergunta. Dúvida super comum. Eu ia falar na sequência ali, mas eu não vou me segurar. Segura Tenho emoção. roteiro. Nossa, maravilhosa. Não, assim, ó, o que acontece? Que eu acho que é muito importante isso, tá? Primeiro eu vou falar por que eu acho bem importante, já te respondo, tá, Lu? Assim, a gente pega muita paciente jovem que, eu juro, chega no consultório e diz assim, doutora, me falaram que eu não vou poder engravidar. É. Ou eu engravidei, mas me disseram que eu nunca iria poder engravidar, então agora eu estou grávida e não me protegi porque me disseram que eu nunca ia, né? Então, assim, a gente por muito tempo fez super, né, diagnósticos de ovário policístico em adolescentes. Então, por quê? Justamente porque a mulher mais jovem, que é adolescente, ela vai ter um aumento, vai ter mais reserva ovariana, então ela vai ter mais folículos no ovário. O ovário dela provavelmente também vai ser um pouquinho mais aumentado do que uma paciente lá com seus 30 anos, 40 anos até. Então, isso fez com que nessa nova diretriz ficasse muito claro, e já vinha vindo nas outras também, que a gente tem que ter muito cuidado no diagnóstico de SOP na adolescente. Então, claro, se a paciente vem com um hiperandrogenismo clássico, né, sinais clínicos, mais uma irregularidade menstrual, a gente vai suspeitar. A ecografia a gente não vai fazer nessas pacientes. E a dosagem do hormônio antibilirano a gente também não vai fazer. Então, se, por exemplo, tu tem uma paciente que tem irregularidade menstrual com hiperandrogenismo clínico, a gente vai dizer assim, olha, tu é um potencial para desenvolver ovário policístico. Ela vai ficar meio que em stand-by, assim, o diagnóstico dela, até ela, de fato, sair do período ali Os primeiros anos Dos depois da primeiros menarca. anos. Exatamente. Explica, Marta, por que é difícil a gente falar que uma adolescente tem irregularidade menstrual? Então, assim, ó, logo depois que a gente menstrua, a gente vai menstruar ali entre, vamos supor, 9, 12, 13, 14 anos, né? O nosso ciclo menstrual, ele demora, de fato, para ficar regular, porque imagina que tem toda uma cascata de hormônios que tem que acontecer, que começa lá no hipotálamo, né? Que dá o nome aqui ao nosso podcast. Começa lá no hipotálamo, vai para a hipófise, depois essa hipófise vai lá, vai influenciar o ovário, começar a produzir os seus hormônios. Esses hormônios têm que fazer um feedback para avisar o hipotálamo que já está sendo produzido. Então, assim, é um longo caminho até que esse eixo hipotálamo, hipófise e ovário comece, de fato, a funcionar direitinho, né? Isso, às vezes, pode demorar 2 anos para a paciente começar a menstruar todo mês. Então, não é... ter irregularidade na adolescência não é anormal. Exatamente. Né? Isso pode ser muito esperado nessa fase. Né? Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado nesse sentido. E uma coisa que acontece muito, e aí a Lu pode até colocar aqui melhor, é muitas pacientes acabam ali ao final da adolescência, início da fase adulta, com um aumento de peso. Não sei se tu pega um consultório, assim, muitas pacientes que acabaram aumentando de peso. Então, às vezes, tu chega uma paciente assim, olha, não sei o que aconteceu, eu tava menstruando tudo bem direitinho e agora eu não menstruo mais todo mês. Aí tu pergunta assim, olha, tu andou aumentando de peso nos últimos 6 meses, no último ano sim, engordei 10 quilos. E aí, isso pode contribuir com a produção aumentada de estrogênios e androgênios, né? E que vão fazer com que essa síndrome do ovário policístico que estava meio pré-diagnosticada, de fato, piore e aí venha com um sinal clínico clássico, né? Eu acho que isso é bem importante. E uma outra dificuldade do diagnóstico em adolescentes é que a acne também é muito comum nesse período. Então, adolescente tem o padrão de ovário policístico, normal de adolescente, tem irregularidade menstrual, que é por imaturidade do eixo ali nos primeiros anos, e ainda tem acne. Então, é muito difícil de tu bater o martelo e falar, tu tem SOP. Por isso que eu acho muito legal essa ideia dos guidelines de colocar a paciente em risco de SOP, para tu reavaliar depois que ela passar desse período e tu poder ter, né, esse momento, digamos, ideal para fazer o diagnóstico. Eu já retirei diagnóstico de SOP de muitas pacientes jovens.
Porque elas chegavam, né, com 20 e poucos... Porque eu só atendo acima de 18 anos, aí chegava lá com 20 e poucos anos e me falava, eu tenho SOP. Tá, mas baseado no quê? Aí tu vai ver o diagnóstico foi feito com 15 anos de idade. Aí eu, né, retiro os hormônios que estão em uso, refaço e a pessoa não tem. Não é. Isso. Né? E outra, e a gente vê muito isso. Eu vejo muito no consultório também a paciente que diz assim: olha, eu tive um diagnóstico na adolescência. Iniciei, por exemplo, uma pílula combinada e tô usando até hoje, tô adaptada, não tenho desejo de mudar. Eu queria saber se eu tenho SOP. Eu sempre digo, não tem sei. como saber. Eu vou colocar interrogado no teu prontuário. O dia que por algum motivo teu a gente vai acessar esse teu hormônio, a gente vai fazer uma reavaliação desse diagnóstico. Perfeito. Porque às vezes ela menstruou com 14, com 15 fizeram um diagnóstico. Adolescente tem todas essas questões que a gente combinou, começou o hormônio. Não tem mais como a gente diagnosticar sem que ela pare e a gente reavalie. Exato. Então, esse é um E ponto uma coisa importante. que, e até agora, tava pensando aqui na questão do hormônio antimileriano, tá? Relacionada, assim, ao diagnóstico. O que acontece? Como a gente tem, assim, um ovário, só para o pessoal entender, assim, acho que a gente fica falando de cistos, folículos, hormônio antimileriano, só queria tentar Difícil. juntar, tá? O que acontece? A gente tem uma coisa que chama foliculogênese, né? Então, assim, o folículo é como se fosse a casinha do óvulo. Então, dentro do ovário, tem vários folículos que todo mundo tem, folículos, tá? E dentro desses folículos está o nosso óvulo. Uma vez por mês, o que acontece? Esse folículo começa a crescer, rompe, libera o óvulo, que é a ovulação. E aí, se tu tiver uma fecundação e engravidar, ok. Se não, o teu corpo vai entender que tu vai menstruar e aí começa um novo ciclo. Então, esses folículos, eles estão presentes em todas as mulheres. Às vezes eu faço ultrassom e falo, tem um folículo aqui de 15 milímetros de diâmetro médio. Ah, mas o que é um folículo, né? Enfim, então, e aí na SOP, o que acontece? A gente tem muitos folículos que ficaram num estágio, que é o estágio de folículo antral, que não conseguiram ir para frente, não conseguiram, nenhum deles conseguiu crescer, parece um copo cheio de bolha, que nem uma bolha explode, vamos supor, né? E aí ficam todos esses folículos, que são, então, os folículos antrais, que medem entre 2 e 9 milímetros de diâmetro médio. E esses folículos, então, nenhum tem força para crescer, romper e ovular. Então, eles ficam meio que aprisionados, vamos dizer assim, entre aspas. E aí acaba, na ecografia, tendo uma imagem que lembra muito cisto. Por isso que a gente fala ovário policístico. E, na verdade, são esses folículos antrais que estão ali dentro do ovário. O que acontece? Esses folículos antrais, os folículos pré-antrais, eles são aqueles que produzem o hormônio antimileriano, né, na célula da granulosa. Então, se a paciente mais jovem, ela já tem mais folículos, justamente por ela ser mais jovem, então não faz sentido a gente fazer uma ecografia, que a gente justamente vai ver mais folículos mesmo, e nem dosar o hormônio antimileriano, que vai estar mais aumentado, porque ela tem mais folículos. Exato. Tá? E até fazendo um gancho, que acho que é uma coisa bem importante, eu vim pensando em falar sobre isso, tá? Sobre a avaliação de reserva ovariana. Eu sabia que tu ia fazer esse link. Porque eu sério, preciso falar. Tu precisa falar, né? Tu precisa falar, eu sabia, Vai, eu vai, sabia. Eu preciso falar sobre isso. Fala. Não, assim, ó, puxando um gancho para avaliação de reserva ovariana na paciente que tá lá com seus 30 e poucos anos. Quando a gente dosa o hormônio antimileriano, é o mesmo hormônio antimileriano que a gente tá falando aqui no diagnóstico de SOP, tá? Então, assim, se tu tem diagnóstico de SOP e tu quer fazer a tua análise de reserva ovariana, o hormônio antimileriano vai vir alto. E não quer dizer que tu Não tenha quer uma dizer boa que reserva. Exatamente, É, porque a gente tá perfeito. vendo quantidade, não tá vendo Exato. qualidade. Então, assim, aquele mesmo folículo antral que mede 2 a 9 milímetros, que tá lá no teu ovário, que a gente faz o diagnóstico de SOP, é o mesmo folículo antral, por isso que o nome, inclusive, é contagem de folículos antrais, é o mesmo folículo antral que a gente mede quando a gente está avaliando a reserva ovariana, e é o mesmo folículo antral junto com outros estágios da foliculogênese que estão produzindo hormônio antimileriano. Então, tem que ter muito cuidado nisso, tanto para dosar em mulheres muito jovens, porque vai vir mais alto, tanto para dosar em mulheres que já têm o diagnóstico de SOP e que, desculpa, não vai adiantar muito fazer o hormônio antimileriano. A gente vai ter que ver a reserva de outra De maneira. outra maneira. É isso Né? aí, perfeito. A gente já falou sobre isso no episódio de De congelamento congelamento. de óvulos. Aham. Se você não Lá viu, com a- vai com a- lá. com a Rafa. Rafa Muito Petraco, bom. tá maravilhoso. A gente Sim, falou tá bastante muito bom sobre mesmo. isso. Aquele episódio eu li é bom, né? Eu ouvi todo ele muito bom. Parabéns. bom. Até elogiei a Rafa depois, porque ficou muito confortável, assim. Ficou muito bom de Não, ouvir. facilitou a vida do consultório Ficou também, né? muito bom. Aham, Porque a gente adorei. tem 1 hora de consulta, por exemplo, para falar sobre tudo de saúde da mulher. Então é óbvio que a gente aborda congelamento, mas às vezes
abordar e pedir para a paciente assistir, anotar as dúvidas e voltar, eu tenho feito direto no consultório, tem funcionado super bem. Sim, Foi bom um mesmo. trabalho a nosso favor. Sim. Gurias, quero pegar o gancho, vou mudar um pouquinho o nosso roteiro, que eu acho que dá pra gente falar sobre os riscos associados à síndrome do ovário policístico, antes de entrar no Sim. tratamento. Perfeito. Porque o coitado do ovário, né, recebe ali toda a culpa do rolê, então, ovário policístico, mas a gente sabe que tem como se fosse um grande combo. iceberg, né, e um grande combo de coisas associadas que vem junto. Então, pacientes com síndrome do ovário policístico podem ter aumento de chance de dislipidemia, resistência insulínica, né, síndrome metabólica, diabetes, câncer de endométrio, que a gente conversou também, infertilidade, no outro episódio. apneia do sono. Isso, então todas essas coisas clínicas precisam ser olhadas com muita atenção nessa paciente, rastreadas e acompanhadas ao longo dos anos, porque às vezes elas vão aparecendo conforme o tempo vai passando. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que é importante a gente pensar, então, a avaliação metabólica da paciente com SOP, tá? Então, a gente começa com um exame clínico mesmo, então, aferir pressão arterial, calcular o IMC ou verificar a composição corporal através de um outro método, né? Circunferência abdominal, fazer os exames de perfil lipídico, glicemia, o teste de tolerância à glicose oral, insulina, hemoglobina glicada, enfim. Então, fazer essa avaliação mais do risco cardiometabólico. Depois, pensar, a paciente com SOP, ela está sob maior risco de ter gordura no fígado. Então, quando a paciente está acima do peso, também a gente, principalmente, né, nessas, a gente tem que pensar também daqui a pouco em avaliar. O fígado pode ser através de um ultrassom. Depois, paciente com sintomas de apneia do sono. Então, sonolência diurna, dor de cabeça, ronco, ela tem que ser avaliada com polissonografia. Todas as pacientes com SOP, elas também estão sob maior risco de ter depressão e ansiedade, muitas vezes até pela questão estigmatizante, ser uma paciente com muito, né, muito pelo, hirsuta e tal. Então, também tem questionários que a gente pode aplicar para fazer essa avaliação. E avaliar a questão da fertilidade quando, né, o desejo da paciente é gestar. Tá? Eu acho que tudo isso é o combo que vem junto com a SOP que precisa ser avaliado. Perfeito, ótimo. E os exames também, eles colocam, né, exame físico, que tu falou, aferir a pressão arterial dessa mulher, repetir essa avaliação clínica e laboratorial a cada 1 a 3 anos, dependendo ali, né? Depende se a paciente está acima do peso ou não. Aí a frequência, né, de exame, se ela está acima do peso, ele vai ter que ser anual. Se a paciente não está, tu vai poder fazer um espaçamento um pouquinho maior. Perfeito, perfeito. Acho que era isso de aumento de risco. Querem comentar mais alguma coisa, Martoca? Eu queria. Vai, maravilhosa. Deixa eu falar. Levanta o dedo. Eu escuto, velho. Se deixarem eu falar, eu falo. Fala. Não, existem alguns estudos que mostram, tá? Que a paciente que tem ovário policístico, ela tem uma tendência, quando ela engravidar, tá? Porque ela vai conseguir engravidar, de alguma forma a gente vai fazer ela engravidar. Perfeito. Se Deus quiser, se ela quiser engravidar, ela vai conseguir. De desenvolver diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Então, acho que é bem importante, assim, porque, assim, eu que trabalho, assim, com a parte de reprodução humana, mas também sou professora na PUC de obstetrícia, e o meu doutorado foi com pré-eclâmpsia, então eu gosto muito, assim, de tentar unir tudo. Unir, exatamente. Isso. E eu vejo que tem muito guideline lá da obstetrícia, muitas diretrizes de obstetrícia, que não contemplam propriamente patologias que são endócrino-ginecológicas, vamos dizer assim, e que sim levam a alguns desfechos gestacionais. Então, alguns desfechos gestacionais desfavoráveis, como a pré-eclâmpsia. E a SOP está muito claro, assim, que aumenta o risco de diabetes gestacional, e a gente sabe que o diabetes gestacional vai aumentar o risco de diabetes mellitus tipo 2 no futuro, assim como a pré-eclâmpsia vai aumentar o risco de hipertensão crônica no futuro. Então, é uma doença que a gente tem que realmente prestar muita atenção na mulher jovem, né? Essa investigação metabólica, ela tem que ser muito bem feita, a paciente tem que entender, assim, o seu diagnóstico, sabe? E... enfim, era isso que eu queria falar. Não, eu acho que entenda a síndrome dos ovários policísticos como se fosse esse iceberg, né? A parte que a gente enxerga é só a pontinha e lá embaixo. E esse medo, Martinha, vou te lançar uma pergunta que a gente escuta muito no consultório, tá? Pelo menos pra mim, elas falam muito. Tive o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Primeira coisa que
qualquer paciente faz é jogar no Google, isso é comum, quando a gente é paciente, a gente, né, também dá uma estudada, procura. Sim. Elas jogam no Google e o Google vem muito com a função da infertilidade. Ah, sim. E aí elas vêm com esse receio, doutora, mas eu tenho síndrome dos ovários policísticos, eu não vou conseguir engravidar. O que tu responde, assim, pra tranquilizar elas a longo prazo? Médio, longo? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Primeiro que, assim, quando a gente tá falando de infertilidade, vocês já tiveram episódio de infertilidade específico? Não, específico ainda não. Tá. Podemos ter. Não, já tá já tá na nossa lista. lista. Tá, não, porque recentemente, mais precisamente em outubro de 2023, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva trouxe uma nova proposta de diagnóstico de infertilidade, que é bem interessante. Mas, enfim, não é o caso, só porque eu me lembrei disso. E é bem importante, assim, vamos considerar o critério antigo de infertilidade, né? Então, assim, mais de 12 meses de tentativas, sem proteção, claro, com o seu parceiro hétero, tá? O diagnóstico de hétero, com um casal hétero. E agora o novo já coloca casais homoafetivos e gestação solo, tá? Então, isso é bem legal nesse novo critério. Então, considerando um casal hétero que está há 1 ano tentando engravidar, não consegue, claro, não está cuidando, não está usando nenhuma proteção e até está cuidando para ver se o ciclo está regular. Então, não tem nenhuma outra patologia, assim, de ciclo, enfim, está 1 ano tentando e não consegue. Bom, aí a gente vai investigar. E aí a gente tem que investigar o casal, tá? Então, é bem importante isso. Às vezes a pessoa tem um casal, tô tentando engravidar com o meu parceiro, né? Eu tenho ovário policístico, eu tô tentando engravidar com o meu parceiro. A gente vai ter que investigar esse parceiro também. Então, assim, claro, a paciente com SOP, a gente vai investigar, a gente vai ver como é que tá a questão da menstruação, vai ver de quanto em quanto tempo ela está menstruando, de qual o período do ciclo. Pode fazer um acompanhamento para ver se ela ovula, mesmo que tardiamente, se ovula ou não. Fazer toda a avaliação hormonal e metabólica, enfim. E vai também fazer uma avaliação do parceiro. Porém, a gente também, além de avaliar o parceiro, a gente tem que lembrar que tem outras causas de infertilidade além da anovulação. Por exemplo, uma obstrução tubária. Então, quando uma paciente com SOP diz, doutora, eu tenho SOP, eu não vou conseguir engravidar, calma. Primeiro, a gente tem que fazer uma investigação completa, pelo menos é o meu ponto de vista, assim, sabe? Primeiro, tu faz uma investigação completa. Vamos ver como é que tá teu ovário, vamos ver como é que tá a tua trompa, vamos ver como é que é os critérios de espermograma do teu parceiro. Sim, o que tu quer dizer não sai atribuindo a SOP só porque ela tem SOP. Exatamente. Pode ser que tenha outro motivo. Pode ter outro motivo, exatamente. Porque que acontece muitas vezes? A paciente fica nisso, né? Eu tenho SOP, vou demorar para engravidar, meu ciclo é longo, demoro 38 dias para vir um novo ciclo. E o parceiro acredita que é o problema da paciente, ela acredita que não tem nenhum outro fator tubário. E aí ela perde tempo. E aí o que acontece? A gente vê muita gente que acaba fazendo indução de ovulação sem fazer a investigação completa, tá? Então, assim, até uma dica para os ginecologistas. Dica para os ginecologistas que estão com uma paciente que está tentando engravidar com SOP. Faça a investigação completa antes de fazer a indução de ovulação. E eu sempre digo para elas também para tranquilizar, né? Porque muitas dessas pacientes que têm o diagnóstico, quando vão lá para tentativa de gestação, talvez não tenham dificuldade. Porque se ela tiver ali com o hábito de vida legal, que a gente vai comentar no tratamento, tá ovulando, e ela vai engravidar com SOP. Tu brincou antes ali, fica tranquila, a gente vai dar um jeito de tu engravidar. Hoje a nossa medicina reprodutiva tá tão avançada para o tratamento dessas pacientes com indução de ovulação, com fertilização se precisar. A gente tem, né, uma gama muito grande para ela ficar preocupada e com essa ansiedade, né, antes de chegar ali o momento que ela vai tentar gestar. E uma outra coisa que eu sempre digo, a gente já tendo o diagnóstico, se ela estiver utilizando um tratamento hormonal, por exemplo, quando ela parar o tratamento, né, parou o comprimido lá, a pílula no futuro, óbvio que a gente não vai ficar totalmente desatenta para essa mulher, porque a gente já tem o diagnóstico, eu vou olhar para ela com dupla atenção em relação a tempo, demora, ciclos ovulatórios ou não. Então, eu sempre falo, um problema de cada vez.
vai mudar a tua vida, vai engravidar agora, vai parar tudo. Não, não vou. Então, calma. Quando chega lá, a gente vai te olhar com o dobro de Exatamente, atenção. isso aí. E se precisar, a gente vai te dar o auxílio para essa tentativa de gestação. Exatamente. Para a paciente não ficar angustiada. Porque, assim, uma das principais preocupações que eu vejo de ginecologista de consultório de paciente jovem com esse diagnóstico é o medo no futuro de não engravidar. Elas ficam muito ansiosas em relação a isso. Sim, é verdade. Gurias, então vamos falar um pouquinho de tratamento para síndrome dos ovários policísticos. Elas duas olharam pra mim, né? Não, mas Luciana Pérez, defensora, nós também somos, né, Martinha? Sim, com certeza. Das modificações de estilo de vida, alimentação, atividade física, dieta, nananã. Vamos Lucy. lá. Primeira intervenção da paciente com SOP é modificação de estilo de vida, tá? Então, a paciente tem que ser orientada a quê? Bom, exercício físico. Vamos pensar assim, ó, que nem toda paciente com SOP, ela tá acima do peso. Tá? Beleza? Vai ter algumas pacientes que estão magras. Mas a orientação do exercício é para todas, tá? Quanto de exercício? O ideal é diário, mas na pior das hipóteses é 3 vezes na semana. 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física de intensidade alta. Ok, mas exercício de força, pelo menos 2 vezes por semana. Se for adolescente, 3. Tá? Então, é uma carga mais alta de exercício. Beleza. A Nadia, essa sincera, assim. Nadia, você tá chorando aqui do lado. Eu olhei assim, bastante. Socorro, Deus. tá faltando dias. Então, exercício, tá? Dieta. Todo mundo vai precisar de restrição calórica? Não. Restrição calórica é para quem está acima do peso. Só que todas precisarão, se não o fazem, ter uma dieta saudável. Tá? Então, dieta saudável é para todo mundo, restrição calórica é para quem precisa perder peso. Não existe uma dieta superior à outra. Tem uma linha de pessoas que defendem a low carb, tá? Eu adoro low carb, pode fazer, é uma opção, mas não existe nenhuma recomendação de guideline que diga que a low carb é superior às outras, tá? O que funciona é perda de peso. Quanto de perda? 5, 10% de perda de peso já pode restaurar a ovulação, melhorar a fertilidade, né? Quantas pacientes vocês não tiveram que só de emagrecer foram lá e já gestaram espontaneamente? Várias, né? Várias. É isso aí, todo mundo tem que começar assim. Mas eu falo começar, né? Primeiro porque a gente fala assim, ter sobrepeso e obesidade é uma doença. Então, tu tem uma doença antes de uma outra doença ou concomitante com uma outra doença que é a SOP. E vocês sabem o quanto é difícil tratar sobrepeso e obesidade. Portanto, nem sempre com a MEV, com a modificação de estilo de vida, tu vai conseguir normalizar o quadro dessa mulher. Então, muitas vezes, tu vai precisar, sim, lançar mão de tratamentos hormonais para tu conseguir reduzir a sintomatologia dessas pacientes. Então, vou jogar para vocês. Vamos lá, vamos pensar. A paciente que está se queixando de hirsutismo, né, de aumento de oleosidade, de aumento de pelo, de queda de cabelo. Qual é o melhor tratamento, gurias, para essa mulher? Que pode ter tentado, se ela quiser, a primeira linha que tu falou, que são as modificações de estilo de vida e que não obteve resposta, ou concomitante já no início, se assim ela quiser. Para quem quer contracepção, às vezes associada, ou até para quem não quer, mas quer essa melhora dos sintomas, a gente pode sim oferecer as contracepções combinadas. Pílula oral combinada é uma excelente opção. Tem uma frase que eu escuto muito e que eu leio muito na rede social que diz assim, ó: tratar SOP com pílula anticoncepcional é igual varrer a casa e jogar a sujeira embaixo do tapete. Eu discordo plenamente dessa frase, porque ninguém fala isso para hipertensão, ninguém fala isso para diabetes, né? A gente não tá falando de cura, as pessoas confundem tratamento com cura. Não. Tu trata a hipertensão com antihipertensiva, o paciente fica estável. Tu tira, a hipertensão vai voltar, ela não tá curada. Sim. Aqui funciona a mesma coisa. A contracepção hormonal combinada, ela é uma opção para tratamento, sim, para essas pacientes. Todos os guidelines do mundo dizem, não é a Nadia que tá dizendo. Então, assim, vai melhorar a pele, se essa for uma queixa, vai melhorar os sinais clínicos de hiperandrogenismo, se essa for uma queixa, vai fazer, né, o controle ali desses ciclos que ela ficava em longos períodos sem menstruar, aumentando o risco dela de câncer de endométrio, que é uma coisa super importante, entra como uma proteção ali. Então, para paciente que quer, a galera vende a pílula como um veneno, mas para essa paciente que quer esses ganhos secundários, né, esse tratamento muito a disso, pena. entra como uma opção Vale muito a terapêutica, sim. Então, não é varrer a casa e jogar embaixo do tapete. É tirar a sujeira e no dia seguinte tem que limpar de novo. É um tratamento, é assim que funciona.
Exatamente. A presença do estrogênio na pílula, porque muita gente fala, já que tu tem um risco metabólico, será que eu daria estrogênio e risco de dar estrogênio na pílula, enfim. Mas a presença do estrogênio é muito importante para ter essa melhora no perfil hormonal androgênico, porque justamente vai aumentar o SHBG, Isso. e vai, então, diminuir a testosterona livre. Então, aqueles sinais, sintomas que estão relacionados ao hiperandrogenismo, justamente, em parte, em função dessa testosterona livre, vai ter essa melhora do perfil androgênico, né? Vai Perfeito. melhorar a espinha, vai melhorar, mas não é de um dia para o outro, né? Ah, sim, Então, isso também. é bem A gente tem importante. que fazer um curso de pelo menos 6 meses de pílula anticoncepcional, né? Pra depois julgar se é necessário entrar com uma droga antiandrogênica ou não. Isso. Associada, né? E aqui eu acho que tem um ponto importante, que as obviedades têm que ser ditas, né? Os critérios de elegibilidade da contracepção, eles sempre vão ser mandatórios, eles vão vir Exatamente. antes de qualquer Aham, coisa. sim. Então, eu tenho uma paciente ali que é uma mulher portadora de SOP, ela tem obesidade, ela tem hipertensão. É óbvio, ela tem uma contraindicação ao uso do método combinado. Eu não vou prescrever. Exato. isso Aqui que é a gente está falando de importante. pacientes que podem utilizar tudo e que não tem contraindicação segundo os critérios de elegibilidade dos métodos. E aí, essa paciente vai usar uma progesterona contínua, mas daqui a pouco vai estar associando algum outro antiandrogênico para melhorar, que eu acho que vai comentar também. Perfeito. Né, Não, eu até ia falar ainda de contracepção. Ah, tá. Uma outra dúvida que eu recebo, elas perguntam se elas não podem usar os outros métodos contraceptivos. Por sim. exemplo, eu tenho uma contraindicação ao uso de estrogênio. O que eu posso fazer? Né? Eu tenho hipertensão, tenho obesidade. Daria pra gente utilizar uma pílula, por exemplo, de progestagênio, porém, ela não ia melhorar ter dos nenhum. sintomas de hiperandrogenismo. Esse é o problema, gente. A gente ia conseguir fazer o controle, por exemplo, dos ciclos e a proteção endometrial, mas os sinais clínicos de hiperandrogenismo não ia melhorar, provavelmente. E uma outra dúvida que eu recebo muito é se pacientes com SOP podem usar DIU. DIU de cobre, né? Exatamente, elas ficam em dúvida. Então, eu sempre digo, né, se tu conseguiu reestabelecer os teus ciclos ovulatórios, tá, né, com hábitos de vida legal, super pode usar o DIU de cobre, não é uma contraindicação. Agora, os ciclos estão anovulatórios, tu tá te colocando ali num aumento de risco de câncer de endométrio no futuro, tu vai ter que considerar, vai ficar com o DIU de cobre, vai usar uma progesterona ali de segunda fase para fazer essa proteção, o que tu vai fazer? Porque senão não é uma opção interessante. Lembrar isso, né, guria? Se tá com essa irregularidade menstrual, precisa proteger o endométrio. Isso. Tá? Exatamente. Aí não pode método não hormonal. E até colocando um adendo aqui, que eu faço ecografia também, né? Eu faço uma agenda de ecografia e muitas vezes eu pego assim, eu tô fazendo, por que tá fazendo a eco? Eu tô fazendo porque eu quero colocar o DIU, ou porque eu quero fazer laqueadura. Aí faz uma eco pré, enfim. O médico da paciente pediu uma eco prévia ao DIU e prévia à lecadura tubar, é bem comum. Que não precisaria, só precisaria, para deixar bem claro para as exatamente, pessoas, mas que na vida real a gente vê que as acaba pessoas acontecendo. pedem. Aí tu vê a paciente está em uso de pílula, ela vai trocar para um método no hormonal e o ovário dela é bem clássico, assim, de ovário policístico, né? Então, tu fica sempre naquela, será que eu digo para ela que ela, né, ou não? Mas claro, como ecografista, a gente tem que também tentar influenciar o mínimo ali na conduta do médico assistente, mas é importante, assim, todo mundo que for trocar de método hormonal para não hormonal, levar em consideração até como era o ciclo antes de usar o né, o seu ciclo anterior ao uso do anticoncepcional, para poder entender como que vai ser isso depois, porque o anticoncepcional, ele tem sim o seu benefício, né, apesar de muita gente estar aí querendo uma onda não hormonal, e a SOP é um local muito bem aplicado, assim, né, o anticoncepcional. Então tem que ter muito cuidado nessa troca aí para um método não hormonal, né? E eu sempre digo, né, não tem problema se tu quiser ir pro não hormonal, Não, porque claro tem que essas não. pacientes que tiveram um diagnóstico lá na adolescência, que a gente não sabe se esse Exato. diagnóstico é verdadeiro ou não. É. Mas também fica atenta, a gente suspende, troca por um não hormonal e fica atenta como é que vai ficar o teu ciclo nos Qualquer coisa próximos muda de tempos. novo, né? E qualquer coisa a gente retorna. Essa é uma frase que eu sempre digo. Tu estás com método reversível. Se não fica legal, a gente recua e rediscute ali. Mas acho que isso é importante de ser dito. E quais são as possibilidades, Martinha, assim, de tratamento
tratamento quando a paciente tá realmente com dificuldade de engravidar? Vamos Tá, botar nesse bem quadro. Tu focado. diagnosticou, é pelo SOP, é nela, não tem mais nada e tá tal. bem, tá É tudo certo. SOP. Ok. O que a gente pode Então, fazer? considerando que ela não está ovulando, né, que é o que faz a paciente não menstruar, justamente essa anovulação crônica que ela fica, que não ovula, é a gente justamente estimular essa ovulação. E a gente pode usar indutores da ovulação, né? Então, existe aí uma outra diretriz específica para isso, que eu não sei se cabe colocar nomes aqui, mas enfim. Não, acho que Normalmente a gente usa, dá para iniciar com comprimido, né? Então a gente usa um comprimido por dia, uma dose inicial, do 3º ao 7º dia do ciclo. A gente estimula que esse folículo cresça, esse folículo que, como eu comentei, estaria aprisionado ali no ovário, né? Sem força para crescer, sem estímulo para crescer. E justamente a gente faz com que exista um estímulo para um desses folículos, pelo menos, começar a crescer e ovular. Então, isso se chama indução da ovulação. E nesse processo, a gente sempre tenta fazer guiado por ecografia, então com ultrassons seriados, para orientar também o momento da relação sexual. Então, a gente chama de uma indução de ovulação com o coito programado, né? O nome, assim, meio... Mas o seria... coito é o intercurso sexual, tá, gente? Exatamente, uma relação sexual, sexo, transar. Pra vocês que reclamam do sexo programado aí, ó. Quando vocês vão fazer lá a indução da ovulação com coito programado, vocês estão fazendo sexo programado que vocês criticaram no meu Instagram. Beijos de luz. Isso. Beijo. Não, exatamente. Eu vou dizer assim, ó. Agora, colocando pra tu colocar nas tuas redes lá, Nath. Que é o seguinte, tem muita gente que não consegue fazer, fica angustiadíssimo com o controle da ovulação com um coito programado. Tem casais que não conseguem. Meu Deus. Não Pois conseguem. Mas enfim, tem casais que levam super na boa e se divertem com a situação, né? Adoro. Enfim. E claro, a gente começa com comprimidos. Não dando certo, a gente pode ainda ir direto para injeções, né? Que já são daí o hormônio FSH diretamente aplicado no subcutâneo para tentar fazer com que exista um estímulo desse folículo crescer e romper. Na tentativa, então, de ovular. A gente tem que fazer, de alguma forma, essa paciente ovular. Sempre com muito cuidado, por quê? Porque se a gente der muito hormônio para ela estimular o folículo, pode ser que muitos folículos cresçam. E aí a gente vai estar fazendo uma iatrogenia. A gente já viu histórias. Síndrome de hiperestimulação ovariana. Isso, a gente já viu histórias assim de mulheres que fizeram indução de ovulação e engravidaram de quadrigêmeos. Isso não é legal. Não se faz por conta Então, tem que pessoal. cuidar, fazer tem que com um cuidar. profissional que está Exatamente. acompanhando, Então, sabe dose, né? Então a gente tem essa linha inicial. Depois existe uma coisa que chama o drilling ovariano, que são pequenos furinhos que tu pode fazer no ovário para tentar melhorar o perfil hormonal desse ovário, melhorar os receptores de FSH, lá do hormônio folículo estimulante também nesse ovário, e fazer com que tu tenha, então, uma resposta melhor a toda a cascata do ciclo, né? Então, algumas pacientes, só que, claro, daí é por videolaparoscopia, uma cirurgia, vai lá no ovário, faz pequenos furinhos e mais tenta exceção, melhorar. né, Martinha? A maioria Seria responde bem. mas sabe que tá nas diretrizes. Sim, assim, eles citam, opção. mas a maioria vai responder a primeira linha que tu A citou maioria ali. sim. Agora tem Indução. pacientes que têm bastante dificuldade. Tem pacientes assim, tu dá um remédio, medicação Não respondem, né? é muito louco. Aí a gente volta, não vamos voltar do início. Vamos voltar lá para os vamos ver como é que tá a tua Refazer. alimentação, atividade física. Volta tudo. Vamos começar Mas de novo. isso não é pra assustar vocês, não. tá, gurias? Só pra deixar bem claro, que senão as coitadas Não, vão, isso né? é mais exceção, com certeza. É, mais exceção, porque a imensa maioria, a gente tendo o diagnóstico, vai fazer o acompanhamento, vai fazer uma Vai indução fazer da ovulação direitinho, vai dar tudo ali, certo. vai- E claro, em último caso, a gente vai acabar encaminhando realmente para a fertilização in vitro, que aí é tudo bem programado, né? É uma indução de ovulação programada, controlada, na verdade, que fala, que aí a gente vai ter um cuidado para que, mesmo que ocorra realmente aumento considerável de folículos, e esses folículos fiquem grandes, enfim, o ovário vai ficar bem grande, a gente tem outras formas de evitar que todos rompam e a gente tem realmente a síndrome da hiperestímulo, né? Então a gente consegue controlar daí de outras formas. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer, é bem importante, assim, a gente ter essa... Eu acho que o que a gente quer passar de mensagem em relação a isso é que existem formas da gente, né, tentar ajudar as mulheres que têm SOP a engravidar. E normalmente os resultados são bons. Isso. E às vezes, gurias, às vezes é só acompanhar o ciclo, porque a paciente com a SOP,
eventualmente ela vai ovular, né? Não é todos os ciclos que você vai ovular. Sim. Então, às vezes, tu acompanha aquele ciclo, ela vai, em vez de ela ovular ali no 12º dia, ela vai estar ovulando no 17º dia. E aí tu vai acompanhando por ecografia, assim, agora tu vai ovular, não, agora. E aí o aplicativo aquele que a gente tem, né, que a gente usa muito o aplicativo para ver a ovulação e período fértil, ele não funciona muito na paciente com SOP. Isso. Na verdade, ele é Então, bom pra quem então, tem ciclo regular, exatamente. pra quem não tem, não. Fica um pouco confuso ali o aplicativo, então é bom, importante fazer uma consulta mesmo para entender quando é que é o teu período fértil. Acho que sim. Ele nos ajuda mais pra paciente nos mostrar e a gente entender a cada quanto tempo tá acontecendo o sangramento, né? exatamente, Do que a ovulação em si. Tá. Bom, gurias, mais alguma coisa que vocês queiram colocar de adendo? Acho que as informações principais a gente falou. É óbvio que faltou coisa, só que a gente poderia ter ficado 2 dias aqui falando, né? Tem muita coisa. Não citamos metformina, né? Os análogos, várias outras coisas que daria pra falar, mas podemos fazer, fica a ideia, Luciana Pérez, um episódio só das medicações. Podemos. Ué, por que não? Né? Então, mas eu acho que as mensagens principais foram passadas, gurias, eu tô satisfeita. Querem dar mensagens Sim. finais? Doutora Marta. Queria agradecer de novo aqui, né, esse convite maravilhoso. Fiquei muito honrada. Estou muito feliz que está bombando muito esse podcast. Eu amo. Não aguento. Eu vou ter que dizer que a Lu era minha colega da faculdade, tá? Então, ela é minha irmã. Sou madrinha de casamento dela com o maior orgulho. Em Cancún, foi Cancún, né? Em Acho que é Cancún, isso. maravilhoso. E fui colega de residência da NAD, né? E nos tornamos grandes parceiras da faculdade e da PUC. academia, né? Da academia PUC, e grandes amigas e parceiras e confidentes aí. Então, eu tô aqui diante de 2 grandes amigas, grandes mulheres, que eu tenho muito orgulho, muito prazer estar aqui. Nós nos apelidamos uma história interna lá de professoras jovens. Só sim. que agora o tempo tá passando. Não a é, gente mais nova, não vou Vai, mais poder Lu. me chamar assim, Vai, Lu. droga. E a gente tem que agradecer a Marta, porque ela que nos apresentou. É verdade, amiga? Na verdade, a gente é amigas hoje, Hipotálamo Vagina existe. Por tua Graças causa. a você. É verdade, tu foi a ponte. Com a Viu camisa só? 10 aqui do time. Mas, é verdade. que legal. Muito obrigada, Martinha. E um último, Obrigada. deixa eu só te falar. Eu não era tua amiga na época do teu casamento em Cancún. Vai ter que fazer renovação de votos. Vai Alô, ter, Pedro! vai ter. Eu quero viajar pro México. Fica a dica. Foi muito bom. Isso aí. Amiga, Maravilhosa. muito obrigada. Nós amamos muito bom. te ter aqui conosco. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.